Pessoal, boa noite. Então, oficialmente aí, nossa disciplina, nossa segunda aula. Eu percebi que tem umas carinhas novas aí que não estavam em semana passada. Deixa eu ver, quem que não estava em semana passada, gente? Fabrício. Eu também não estava, professor. Quem que é? Júlia. A Júlia. Então, vamos lá, fique à vontade de se apresentar, porque aqui todo mundo tem que se apresentar. Abre a câmera, mostra a carinha e fala assim, eu sou. Não tem problema não, cara. Aqui assim que é bom, pô. Manda bala, não esquenta a cabeça não. Vamos lá, começa com você, Júlia. Boa noite. Não é só uma apresentação, sua formação, de onde você é, bem rapidinho. Meu nome é Júlia, né? Eu sou agrônoma, sou mestre em ciências agrárias, entrei no programa de doutorado em engenharia no último trimestre do ano passado. Eu sou de Curvelo, mas eu moro em Sete Lagoas. Seja bem-vinda, Júlia. Fabrício, pode ficar à vontade. Se você não quiser abrir a câmera, não precisa não, tá? Tô brincando. Eu vou tirar aqui. Boa noite. Meu nome é Fabrício. Eu sou formado em engenharia de energia, tenho bases em engenharia de simulação de trabalho, em engenharia de sistemas offshore, pela UFRJ. Trabalhei 5 anos no setor de energia, Belo Horizonte, tive burnout, me afastado, pedi conta, me afastei da engenharia, entrei na gastronomia, onde trabalho, restaurante, chefe. E tá feliz? Sim, foi bastante, assim, foi um ano bem feliz na minha vida, eu vejo várias anos na gastronomia, mas foi um ano, posso dizer, sabático da engenharia, que me fez, assim, repensar sobre bastante coisa, eu decidi, até conversando com o Cláudio Jackson, vai uma chance para o Cláudio engenharia, que pode fazer, e assim, ela é capaz de minha também, né? Não vai trabalhar, eu tinha um desejo lá de entrar na área para ter um background, né? Para ter uma referência técnica para poder desenvolver a área. Então, acho que está trabalhando assim, em alta expectativa dessa área. Beleza. Eu também tenho uma empresa de medição. Beleza. Seja bem-vindo aí, Fabrício. Gente, mais alguém não estava semana passada? Vocês têm que me falar porque a cabeça tá ruim, vocês sabem. Eu não estava. Afonso. Sim. Seja bem-vindo, Afonso. Bom, gente, então vamos lá, né? Na semana passada, gente, eu falei um pouquinho, né? Comecei a disciplina, fiz uma introdução, a gente começou no material mesmo, né? Propriamente dito. E semana passada eu tinha deixado aí para vocês uma tarefinha de casa, né? Quem lembra qual que era a tarefinha, poderia nos explicar, por favor?
Qual foi a tarefinha que a gente deixou? Isso. Quem fez, levanta a mão. Ah, é claro, essa é a última fase. Essa é a última fase. Eloise. Denise fez, Marina. Mais quem? Bom, gente, é o que eu falei com vocês, a gente vai caminhando, né, de acordo com que a gente vai caminhando aí no curso. Tem coisas que são bem básicas mesmo, igual eu falei com vocês. Né? Uma das coisas mais básicas que a gente tem, né, nesse comecinho é justamente essa questão da gratidão, né, como eu coloquei para vocês, a necessidade da gente entender, né, que a gente já passou por várias pessoas e que pessoas deixaram marcas, né, positivas ou negativas, infelizmente, né? Mas a gente sempre tem marcas positivas também, né? A gente tem mania de pessimista, mas acaba que a gente sempre tem também essas marcas positivas que alguém deixa na vida da gente. E na semana passada eu falei uma coisa com vocês, que é a importância que a gente tem da gente deixar rastros positivos na vida da gente. Porque assim, sempre quando a gente deixa um rastro positivo, pessoas vão vir atrás, né? E essas pessoas podem ali seguir o caminho. É como se a gente deixasse uma clareira no meio de uma selva muito fechada, onde quem estivesse ali na selva, por exemplo, a ponto de ser comido lá por uma sucuri, ele consegue encontrar um caminho, né, que alguém deixou, que é um caminho seguro, que é um caminho que a gente já passou pelos caminhos das pedras, né? Como o Fabrício colocou, né, que ele teve um burnout aí, são coisas que acontecem na vida da gente, né, que a gente às vezes não espera. Né? E essas coisas, elas trazem uma mensagem muito interessante para a gente. Tá? A mensagem mais interessante que traz para a gente esse tipo de coisa é que a gente não tem nada na mão da gente, né? Você percebeu, né? Então a gente não tem nada na mão da gente. A gente acha às vezes, eu sou isso, aquilo, eu tenho isso, tenho aquilo, eu faço, mas a gente, na verdade mesmo, a gente, né, não detém nada na nossa mão, né? Nada está na nossa alçada, né? Então tudo a gente é meio que controlado aí, né, por forças aí do universo, né? Então isso é muito importante a gente ter essa consciência sempre, tá? Porque essa consciência ela traz felicidade, né? É a gente reconhecer que a gente é pequeno, né? Muito pequenininho mesmo, e que sempre, aonde eu cheguei hoje, teve muitas pessoas que passaram na minha vida, e essas pessoas que deixaram marcas positivas, né, fizeram com que eu pudesse chegar onde eu cheguei até hoje, né? Então isso é uma coisa, né, essa gratidão é fantástica. Outra questão aí que a Brenda colocou, né, é a dificuldade do perdão, né? O perdão, nós fizemos uma analogia na semana passada, gente, que é a seguinte analogia. Essa é minha, né? Eu trago para minha vida, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi para mim mesmo, né? Eu me ensinei, me auto-ensinei, né? Penso sempre da seguinte forma. O perdão, ele vem para mim de uma forma, muitas vezes, não é fácil, mas é uma forma, vamos dizer assim, com alguns atalhos, né? Então, eu sempre penso na pessoa que eu tenho que perdoar, como aquela criancinha que nasceu pequenininha, né? E ali toda bonitinha, no colo da mãe. Então, quando eu penso nessas pessoas dessa forma, eu consigo, né? Eu consigo perdoar mais fácil, eu consigo enxergar de uma forma um pouquinho diferente, né? Justamente essa questão do perdão. Tá? Então, quem não estava na semana passada, foi uma dica que eu dei. Eu acho que vale muito a pena se exercitar a cada dia, né? Pensar nessas questões, gente, porque realmente o perdão é uma das coisas mais importantes para a felicidade. Tá? Existem situações na vida da gente que quando eu tenho uma pessoa que eu não consigo perdoar, é mais ou menos uma situação assim. Eu tomo veneno e espero que a pessoa morra, né? Porque na verdade a pessoa ela está tranquila, mas eu não, né? Eu que não perdoei, eu que estou remoendo, remexendo aquilo dentro de mim, aquilo ali é negativo, tá? E como eu falei com vocês na semana passada, que a gente vai entrar um pouquinho hoje, talvez a gente consiga aprofundar um pouquinho mais, na questão da questão do empilhamento no cérebro reptiliano,
que é justamente aquele fato de que todas aquelas coisas que a gente fica guardado, seja negativo ou seja positivo, ele fica empilhado aqui, né? E de vez em quando, vira e mexe, eu estou muito bem, me sinto muito bem, e de uma hora para outra eu me sinto mal, né? Aí você fala, não, aquela pessoa é bipolar, né? Realmente tem um transtorno de bipolaridade, mas às vezes não é bipolaridade. Às vezes é o momento que a pessoa está vivendo, o momento que ela passou, ela se viu naquele momento, lá anterior, antigo, né? Sei lá, de repente uma falta de perdão, e aquilo ali retoma naquele momento onde ela se encontra. Aí a pessoa fica triste, fica baixo astral, e às vezes não sabe de onde vem, né? Justamente dessa parte do cérebro reptiliano que fica guardando, armazenando todas essas informações, e de vez em quando, né, joga aquelas informações, tá? Um outro exemplo para vocês, só para a gente retomar aí o nosso material, é assim, uma pessoa às vezes ela foi assaltada quando ela era muito pequena. Então ela estava com a mãe, de repente, numa rua escura, ela é assaltada, e aí ela era muito pequena, mas ela guarda aquele momento negativo fica guardado nesse cérebro reptiliano dela. E se ela não resolve aquele momento, tudo que passou, né, o que vai acontecer? Depois, às vezes, velha, né, tal, de uma idade mais avançada, ela está passando por uma rua escura, né, e ela vê uma pessoa vindo na direção dela, e aquilo vem à tona, né, e ela começa a sentir tudo aquilo que ela sentiu quando ela tinha 1 ano de idade, né. Então, isso acontece, gente, com muita facilidade, tá? Então, por isso que a gente tem que tentar libertar, se livrar de tudo aquilo que o passado me trouxe, né, principalmente aquelas marcas negativas, para que isso aí não volte, né, não retorne. É o tal do ressentimento, né, que é o quê? É você sentir novamente aquilo que você passou um tempo atrás, seja negativo ou seja positivo. Mas geralmente, né, esse tipo de situação geralmente vem as coisas que são mais negativas possíveis, tá? Então, por isso que a gente tem que tentar fazer esse esforço, gente, porque isso é o que mais mata na sociedade hoje, né? A falta de perdão, é o ressentimento, são aquelas mágoas que a gente guarda das pessoas, né? E a gente vai ver depois a teoria do porco espinho, que as pessoas vão errar comigo, eu vou errar com as pessoas, e é um constante ciranda de erros, né? Então, é uma coisa que não tem condição. A gente não consegue, vamos dizer assim, ponderar isso, né? Eu vou errar realmente, vou, de repente, fazer coisas com as pessoas que eu não gostaria que fizesse comigo, mas a gente retoma, a gente vai lá, né, tem a humildade de pedir desculpa, de voltar atrás, e a vida da gente vai melhorando. Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente fica muito nervoso com a situação, aí você fala coisa que você não deve, e depois você volta triste às vezes, né? Você fica angustiado com aquilo por dentro, né? Doidinho para às vezes encontrar com a pessoa e falar assim, me desculpa, não foi legal. E aí, essa coisa que a gente sente por dentro é terrível, né? Não sei se vocês já passaram por isso, acho que todo mundo já deve ter passado, né? De ter falado alguma coisa e depois a gente fica sofrendo com aquele negócio, aquela coisa que vai apertando a gente por dentro, né? Então é interessante a gente pensar, né, nessa primeira aula que a gente conversou sobre essas questões para que a gente continue o curso e a gente consiga desenvolver esse processo aí, um processo bem mais feliz na nossa vida, tá bom? Se alguém tiver alguma coisa para falar, gente, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e aí a gente toca o barco aí, tá? Papai. Oi, filha. Sabe, deve funcionar direito no rosa. Tudo bem, mas o papai agora não pode ir lá. Aguenta a mão um pouquinho, papai. Tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Ver qual é que tem uns pequenininhos passando aqui, tá, gente? Não se preocupa, não. Vamos lá. Gente, eu tô com um computador só. Qualquer coisa, vocês chamam aí. Pode parar, tá? Fazer um favor, porque aí eu não consigo ver nem vocês levantarem a mão. Mas aí é só me chamar aí que eu paro, tá bom? Bom, gente, eu acho, se eu não me engano, deixa eu ver. A gente falou do Mindfulness semana passada, né? Falando da questão dos sentidos, da necessidade de a gente colocar todos os sentidos naquilo que eu quero que seja eternizado naquele momento, né? Usar de todas as formas possíveis para que aquilo seja eternizado, né? Falamos sobre isso aí. Eu acho que a gente vai partir daqui agora, né? Contribuição
e altruísmo. Então, gente, como eu falei com vocês na aula passada da gratidão, né, dessa importância, a gratidão, ela é viciante, tá? Então, o que acontece? Quando eu me sinto grato por alguma coisa que alguém fez por mim, aquilo vira um efeito dominó. Porque se alguém fez aquilo por mim, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar fazer aquilo por outra pessoa, tá? As coisas que são boas. Infelizmente, existem pessoas, né, que devido à baixa resiliência, ela faz o quê? Ela faz justamente ao contrário, né? Se alguém, eu conheço assim pessoas, né, que são professores que falam para mim assim: "Ah, eu sou assim hoje mal porque assim, né, meus professores não foram bons comigo, então assim, eu acabei aprendendo a ser do jeito que eles são", né? Eu acho totalmente negativo. Por quê? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que nos faz feliz. E você machucar as pessoas, é impossível que você machuque alguém e você tenha a capacidade de dizer que se sinta feliz com aquele, né, com aquela ferida que você abra aí em uma pessoa. É impossível isso acontecer, né? Então pode ser que eu descarregue no momento, fique ali feliz no momento, mas logo depois que eu descarreguei, aquela adrenalina toda passou, aí vem já a tristeza, né? Nossa, por que eu falei daquele jeito? Eu poderia ter sido diferente, né? Então isso não é legal. Então, o efeito da gratidão, ela é um efeito, né, dominó. Porque se alguém faz para mim, consequentemente eu faço na frente, eu faço para outra pessoa. Só que às vezes, infelizmente, a gente quebra esse ciclo no meio do caminho, porque as pessoas às vezes não conseguem colocar essa gratidão na vida delas, né? E aí passa despercebido, ela acaba querendo receber tudo para ela e deixa de passar isso aí como uma memória, né, para as próximas gerações. Isso é negativo. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer aqui no curso até o final, né? É pensar na gratidão, né? Quem fez por mim, eu vou fazer, eu vou replicar. Porque, gente, de verdade, coisas boas... Por que o mundo hoje se encontra da forma que se encontra? Né? Por que a gente tem governantes do mundo que são aí, né, pessoas extremamente, vamos dizer assim, inteligentes, com recursos, e elas fazem o que fazem? Né? Por que será? Né? Porque as pessoas só pensam nelas. Né? Só pensam nelas. É o meu umbigo que faz diferença na minha vida. Só que não, gente. Né? Eu falei com vocês semana passada. A felicidade funciona como se fosse uma integral de linha. Né? Ou seja, o trabalho, que é força vezes distância, vezes cosseno de um ângulo, né, que a gente aprende na engenharia, depende de dois pontos, A e B. Né? E a integral que resolve, né, o trabalho é uma integral de linha, que depende do caminho. O trabalho de A e B é diferente do trabalho de B até A. Tá? Então, o caminho é muito mais importante do que tudo isso. Então, ajudar os outros, né, ter essa visão, né, menos egocêntrica, de você distribuir aquilo que você tem, tá? Isso é muito interessante, muito importante para a felicidade. Um outro exemplo que eu dou para vocês é a questão do exemplo da riqueza. Né? Muitas pessoas têm muito. Né? Você fala, nossa, o fulano é muito rico. Eu falei na aula passada, riqueza é o quê? Dinamicidade das coisas. Riqueza é dar fluxo nas coisas. Se eu não dou fluxo nas coisas e só armazeno, né? Tudo que é parado acaba apodrecendo. Então não é legal. Né? Então quando eu replico a gratidão, replico essas coisas, é uma forma também de contribuir para a minha felicidade. Só que às vezes as pessoas não entendem isso. Não sei porquê, sabe? Sei lá, é uma coisa muito doida, mas eu não sei porque que as pessoas ainda não entenderam esse fundamento. Né? Que quando eu dou, é muito mais interessante em dar do que receber. Né? Então a gente precisa pensar, né, refletir muito sobre essas coisas, aonde eu quero chegar e se realmente eu quero ser feliz. Tá? Porque, sinceramente, gente, tem pessoas que preferem a tristeza. Entendeu? Tem pessoas, né, que preferem ficar na zona de conforto delas. Ah, eu tô assim, tá bom, entendeu? Eu não quero mudar. Beleza, é totalmente o direito seu. Né? Mas, né, a gente tá aqui nesse mundo, eu acho que é tão passageiro, eu acho que a gente tá aqui para ser feliz, né? Então a gente tem que lutar pela felicidade. Por isso, né, a disciplina aí, tá? Bom, a participação comunitária, né, que envolve o quê? Envolve a distribuição. O brasileiro, né, graças a Deus, a gente tem muito disso. A gente tem muito senso comunitário, né?
aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, saiu gente do Brasil inteiro para ajudar, né? Então a gente tem esse senso já dentro da gente, nossa, eu preciso ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, né? Porque as pessoas que estão ali naquele momento, elas estão ajudando, elas se sentem bem. Isso aí traz um regozijo muito grande. Quando a gente sai da zona de conforto da gente, né, e vai para uma outra zona que é totalmente instável para mim, é por isso que a gente não sai da zona de conforto, né? Porque para mim é uma zona estranha. Então, se eu chego ali, eu posso ter problemas naquela zona. Então, eu fico ali no meu cantinho, né, quietinho, é melhor ficar daquela forma. Mas quando a gente sai, por exemplo, e visita um doente, visita uma pessoa que está no estado terminal, né? Eu já tive, vamos dizer assim, não vou falar, já tive possibilidade, né, de pessoas da minha família mesmo, em estado terminal, né? Quando você visita a pessoa, ao invés de você levar alguma coisa, você sai dali consolado muitas das vezes, né? E por que isso acontece? Né? Por que eu saio da minha zona, vou lá e volto muito mais consolado? Eu recebo muito mais do que eu levo. Né? Então é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas é a capacidade de sair da zona de conforto. É a capacidade de enxergar, né, que às vezes a situação está ruim, mas existe alguém que tem uma situação pior do que a minha. Né? Mas às vezes eu tampo aquilo com a peneira e acho que está tudo legal, né? E a minha situação acaba sendo a pior do mundo, porque eu me isolo no momento, né? E aquele momento que eu me isolo, eu não consigo olhar para fora daquele momento e enxergar que existem pessoas muito piores do que a mim. Então, assim, necessidade de olhar para fora da janela, sair da caixinha, né? Porque isso traz felicidade, tá? Bom, uma outra questão também, gente, que é importantíssima, né, é o equilíbrio e a saúde, que está totalmente relacionado à felicidade. Por que está relacionado à felicidade? Gente, tudo na natureza busca estabilidade, tudo. Quando eu falo de situações energéticas, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, né, aqui, grande parte aqui não é da área de química, tudo, mas é um exemplo fácil de vocês entenderem. Quando o Niels Bohr, por exemplo, ele descobriu os quanta de energia, né, e ele falava, por exemplo, quando você tinha um elétron passando aqui embaixo, você colocava uma energia nele, o que ele faz? Ele sobe uma camada, então ele pula para cima, né? É igual a gente vai sentar no sofá, por exemplo, tem uma agulha lá, né? Espeta a bunda com a agulha, aí você dá um pulo do sofá. É mais ou menos ali. A agulha é energia, né? E eu sou o elétron, então eu dou um pulo. Só que quando eu pulo, eu subo e automaticamente faço o quê? Volto para a zona de conforto. Qual é a minha zona de conforto? A cadeira onde eu estava sentado. Tá? Quando ele volta, gente, aquela energia que eu tinha ganhado, né? Eu libero ela na forma de um grito, por exemplo. Ai, que dor! E volto para a minha cadeira onde eu estava. Tá? Então, tudo busca um equilíbrio. Tudo vai buscar um equilíbrio. Então, tudo aquilo que é excesso, exacerbado demais, isso é totalmente negativo, não é bom. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que tentar manter o equilíbrio na vida da gente, tá? A gente vai ver que nós somos constituídos, né? Matéria, energia e espírito. Então nós somos constituídos dessas três coisas, né? Então se eu preocupo muito com a matéria, né? Se eu preocupo muito em ficar ali, às vezes, por exemplo, dou uma preocupação muito grande para minha parte física e esqueço da parte mental, isso é negativo. Né? Então, eu preciso ter um equilíbrio sempre trabalhando da melhor forma possível para que eu consiga atingir também estados de felicidade. Tá? Hoje em dia, o pessoal usa muito esses anabolizantes aí, né? Então, às vezes, você olha para o cara e fala, nossa, o cara está tão forte, né? Mas por dentro, às vezes, né, o cara não tem aquele equilíbrio suficiente ali para manter aquela estrutura física por fora. Né? Então, a necessidade de equilíbrio em tudo que vocês fizerem na vida de vocês. Tá? E assim, é fácil fazer isso, gente? Né? Eu estou aqui falando isso para vocês, eu falo, não, o Fabiano faz isso? Não, é a coisa mais difícil que tem. Não é fácil fazer. Mas a partir do momento, lembra da aula passada? A partir do momento que eu tenho autoconhecimento sobre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, eu começo a me enxergar de uma forma diferente. Quando eu tenho um autoconhecimento sobre a minha pessoa, é como se eu estivesse sentado num lugar, certo? E me vendo, por exemplo,
em um outro lugar e falando assim, nossa, aquele é o Fabiano, olha as mazelas, olha o que ele é, olha o que ele precisa. Eu tô auto-enxergando, né? Então, isso é extremamente importante, porque quando eu me conheço, eu sei até onde que é o meu equilíbrio, eu sei o que eu preciso fazer para melhorar certos aspectos da minha vida, tá bom? Então, isso é essencial. Bom, junto com isso, preciso nem dizer, a gente tem o quê? Gerenciamento do estresse. Fazer uma pergunta para vocês. Eu vou olhar para a cara de vocês também, porque por isso que EAD é um negócio bem doido, né? Porque eu não consigo ver vocês, eu gosto de calor humano, cara, eu gosto de ver a galera. Deixa eu falar para vocês. Vocês acham que o estresse é bom ou não? Quem acha que o estresse é bom? Depende do quê? Isso. Depende da medida. Tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Existe lá o meu estresse, por exemplo, lá, que é um estresse legal para mim. Eu preciso de estresse para viver. Como que eu elimino o estresse 100% da minha vida? Se você descobrir, me conte a fórmula. Porque eu estou doido para saber. E nós vamos ficar milionários juntos, certo? Vocês vão me colocar, evidentemente, né, no projeto de vocês, tá? Por favor, né? Não tem condição de você eliminar o estresse completamente. Gente, o estresse é bom. Você já foi apresentar um trabalho, por exemplo, na graduação, na pós, sei lá onde você foi, que você estava tremendo de medo, né? E você fica aquele pulsar no coração ali, mas aí você chega lá e apresenta o trabalho que você precisa. Né? Então, assim, acontece muitas vezes. Então, aquele estresse, aquele medinho, aquela coisa que a gente está ali, movimenta a gente também. E isso é importante, só que até um certo ponto. A partir do momento que eu deixo o estresse tomar conta de mim, né? Olha o equilíbrio de novo, olha o equilíbrio de novo. A partir do momento que eu deixo o estresse tomar conta de mim, aí começa as doenças, começa um monte de coisa. E como é que é uma forma muito legal de eu conseguir liberar esse estresse? Fazendo alguma coisa que eu goste. E como é que você faz alguma coisa que você gosta? Se conhecendo. Olha que fantástico. Olha como que... Gente, a vida da gente é muito fácil de viver. Só que a gente complica de uma forma tão absurda, entendeu? Que a gente acaba se perdendo durante o caminho. É muito fácil. Então eu preciso me autoconhecer. Gente, aquele momento que você está meio triste, que acontece alguma coisa, que você senta no sofá e fala, nossa, eu tô estranho. Não tô me sentindo bem, né? Tô assim, sabe? Tô com uma dor por dentro. Já viu? O dia parece que tá estranho. Para! Pensa. Por que eu estou assim? Por quê? Entendeu? Reflete. Vai dentro de você, volta lá e fala por que eu estou sentindo dessa forma. Ô, gente, se a gente consegue separar os sentimentos, se a gente consegue entender esses sentimentos que passam pelas nossas vidas, gente, é tão fácil a gente viver, sabe? Que você começa a saber onde eu estou. Entendeu? Eu começo a saber, por exemplo, que ó, eu estou aqui, gente, estou injuriado, briguei com todo mundo hoje, estou triste demais, mas eu estou aqui dando aula para vocês, contente, sorridente. Não aconteceu não, tá, gente? Estou só dando um exemplo, né? Mas eu estou aqui sorridente com vocês, sabe por quê? Porque o meu autoconhecimento é suficiente para dizer assim, gente, vocês não têm nada a ver com os meus problemas. Entendeu? E se a gente leva a vida assim, a vida fica mais leve. Porque, gente, as pessoas estão... Eu falei isso para vocês semana passada. O meu rosto pertence a vocês. Assim como o de vocês pertence a nós. Só estou vendo meu rosto porque eu estou aqui na câmera, eu estou vendo. Mas eu não vejo meu rosto todo dia. Entendeu? Então, assim, é importante a gente pensar nessas coisas. Né? Tudo é o autoconhecimento, gente. Tudo é o autoconhecimento. Por isso, né? O pessoal usa muito aí, o pessoal gosta muito às vezes, de yoga, o pessoal gosta muito de tai chi, né? Tai chi é fantástico, não sei se vocês conhecem a técnica Tai Chi Chuan, né? Eu comecei a fazer um tempo atrás, né? Tem umas aulas online muito boas, eu tenho um curso que eu comprei, é super fantástico, eu gosto do karatê, eu vim do karatê, então acaba que essas técnicas japonesas para mim, essas técnicas chinesas para mim, eu acho que são técnicas muito interessantes. Né, que refletem realmente e faz realmente a gente entrar dentro da gente e se conhecer um pouco, tá? Pode falar, Fabrício.
Sim, eu acho assim, gente, tá vendo? A gente tem que procurar as coisas, né, que trazem pra gente esse regozijo. Isso é muito importante. Cada um tem seu refúgio, cada um sabe onde procura, né? E a gente não pode deixar de procurar, tá? Porque realmente, gente, os níveis de estresse hoje atualmente, eles têm matado, assim, absurdamente, muito mais que doenças, por exemplo, doenças absurdas, como o câncer, por exemplo. Né? Então, o câncer, por exemplo, ele pode ser derivado de um estresse muito avançado. Né? Então, a gente tem que controlar essas coisas, não pode deixar. Né? E a saúde ele tem que estar em primeiro lugar, realmente, tentar pensar, né, de uma forma diferente. Tá? Eu sei que, assim, às vezes, eu não gosto de caminhar, eu não gosto de academia. Vai fazer alguma coisa. Né? A gente tem que pensar que eu preciso fazer alguma coisa para que o meu corpo esteja bem. Porque se o meu corpo estiver bem, né, se a minha energia estiver pulsando de uma forma legal, tá tudo legal. Né? E toca o barco, toca a vida. Agora, se uma coisa falhar, aí complica. Né? Aí realmente começa a pender para um lado, você começa a perder o equilíbrio, né? Ou então, às vezes, sei lá, eu começo a ficar doente porque meu corpo já não está aguentando mais e aquele estresse não passa, né? Ou então, eu estou com deficiência, por exemplo, em outros aspectos da minha vida e aí vai só piorando. Então, a gente precisa contornar isso aí de uma forma, né? Então, procure alguma coisa que você goste, sabe? O relaxamento é importante, sabe? Às vezes, a gente recolher um pouquinho, ficar sozinho no cantinho da gente ali. Gente, não é solidão, né? É a gente ter os momentos que a gente pode ficar sozinho com a gente mesmo. Porque uma das provas maiores de amor que eu posso ter na vida é descobrir que eu posso viver comigo mesmo sem brigar, né? E sem criar conflitos comigo mesmo. Porque nós somos as pessoas mais difíceis de lidar. Né? O que atrapalha o nosso sucesso, o que atrapalha a nossa vida não são os outros. É nós mesmos. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Né? E eu falei com vocês na aula passada, o que as pessoas falam de mim, sinceramente, pouco me interessa o que as pessoas falam de mim. Sabe por quê, gente? Porque eu só dou valor de verdade naquelas pessoas que falam de mim e conhecem um pouco do meu caminho que eu trilhei até hoje. Então, no caminho da gente, vai ter um monte de gente tentando derrubar a gente. Né? E essas pessoas vão falar, nossa, nossa, a Gabriela, nossa, a Ellen, a Fabrício, lá. Nossa, como que a gente vai escutar? Né? Mas, para mim, tem fundamento. A partir do momento que eu aceito aquilo como uma crítica, porque talvez é verdade. Talvez seja verdade. Entendeu? Então, se liberte dessas coisas, gente, de verdade. Não leve para a vida de vocês. Gente ruim, talvez... gente ruim se conserta com uma trouxa de roupa para lavar. Entendeu? E tá cheio de gente assim no mundo. Tá cheio de gente atrapalhando a vida dos outros. Tá? E assim, eles vão tentar de todas as formas. Tá? E você pode reparar que as pessoas que nos atacam, elas sempre atacam por trás, porque elas nunca vão estar na frente da gente. Entendeu? Nunca vai estar, vai ficar sempre atrás. Joga a pedra, vamos jogar, joga aí, moçada. Vai jogando aí, enquanto isso eu estou caminhando. Eu estou olhando para frente, meu jovem. Sinto muito, eu não tenho tempo para olhar para trás. Eu não tenho tempo para olhar para as mazelas. Eu olho para frente, vamos lá. Cair, levanta. Vai ter um monte de gente empurrando para baixo, né? Aí você vai saindo ali, vai fazendo um reviravolta e vai saindo, vai conseguindo, né, respirar novamente. Tá? Então é importante. Né? Gente, por que dessa disciplina na engenharia, né? O que tem a ver engenharia com isso? Né? Nós escrevemos uma peça de teatro agora, né? Eu estou escrevendo um projeto de extensão para engenharia, para uma equipe de teatro. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele não é... Piaget provou isso aí através de eletrocefalograma, dizendo o seguinte, que é um dos grandes mestres da educação, dizendo que o nosso cérebro, ele não é estático, ele é dinâmico. Existe uma coisa no nosso cérebro chamada de neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de aumentar e diminuir, principalmente em conhecimento, principalmente em zonas diferentes de ativação cerebral. E assim,
Gente, olha como é que é muito óbvio, né? Eu sou engenheiro, então esse lado do meu cérebro aqui, eu trabalho com ele todo dia. É exatidão, precisão, aquela coisa toda, são cálculos. O lado de cá meu, eu trabalho lá de cá? Não. Aí a parte que é de artes, a parte que é interessante, a parte que é, sabe, disso que eu tô falando com vocês aqui, fica parada na minha cabeça. Sendo que se eu conseguisse ativar essa parte aqui, uma outra cognição que eu ia conseguir para melhorar a engenharia. Então, assim, já está provado por A mais B, né, que os melhores engenheiros são aqueles que são mais criativos. Criatividade vem de onde? De onde vem criatividade? Criatividade vem da engenharia? Entendeu? A gente não consegue gerar alguma coisa substancial propriamente dita de onde ela vem. Eu não consigo, por exemplo, gerar água de água. Eu não consigo gerar água de água. Entendeu? Eu preciso gerar de algum lugar. Então, a criatividade vem de onde? Se a gente não trabalhar isso na gente, como é que a gente faz? Entendeu? E assim, e a felicidade é uma parte do nosso cérebro, né, que trabalha tudo isso, como eu falei com vocês. Reptiliano empilha, reptiliano é atemporal, reptiliano armazena 400% daquilo que você vive. Olha como é que o bichinho é esperto. Ele pega 400%, é um modo de falar, tá, gente? Ele pega 400% daquilo que a gente vive. Então, se eu sair aqui hoje de manhã, tropecei ali, machuquei meu dedinho do pé, e eu guardo aquilo, por exemplo, e fica armazenado aqui atrás. O córtex aqui mais na frente, ele já trabalha uma outra parte. Então, assim, olha como que é interessante a gente pensar dessa forma. Olha como que a criatividade vem de nicho que a gente nem pode imaginar. Né? Então, é importante a gente ter esse equilíbrio, pensar de forma legal. Eu acho que tem tudo a ver. Não se desvincula engenharia de artes. Não se desvincula artes de engenharia. Não tem como. As coisas têm que se casar a partir daqui da frente. A gente não pode mais separar as coisas, né? Rotular as coisas, né? Ah, engenheiro não sabe escrever. É o que a gente escuta muito. Engenheiro não precisa escrever, não. Para que engenheiro escrever? Engenheiro escreve mal. Médico tem letra feia. A gente rotula essas coisas porque a gente vai criando isso ao longo do tempo. Entendeu? E querendo ou não, quando eu escuto isso, por exemplo, tá? Se você quer ser uma pessoa fantástica na sua vida, uma pessoa de sucesso, é só você acordar todo dia cedinho e falar assim, ó, eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu quero, eu posso, eu consigo. 4 coisinhas. Todo dia de manhã você vai falar isso pra você. Mas você vai falar cada dia mais crendo naquilo que você está falando. E quando eu falo para você crendo, eu dei exemplo aqui, né, na semana passada, é como se eu quisesse, por exemplo, comprar uma casa. E eu começo, todo dia de manhã, quando eu falo assim, eu quero comprar uma casa, eu quero, eu posso, eu consigo. Não vai cair do céu, tá, gente? Né? A gente vai fazer a parte da gente. Mas eu começo a sentir o cheiro da casa, eu começo a ver detalhes na casa. Eu começo a cor das paredes, eu começo a pensar onde eu quero uma casa. Eu quero numa esquina, eu quero longe de um bueiro, eu quero, sei lá, cara, eu quero no centro, eu quero num bairro específico tal, entendeu? A gente começa a criar isso na mente da gente. E a mente da gente, olha como é que o nosso cérebro, a nossa sinapse, a capacidade que o cérebro tem de trabalhar isso na gente, ele vai procurar recursos de forma que você consiga obter o sonho, que é aquele sonho que você fala todo dia na sua vida, gente. Você ainda tem dúvida disso? Entendeu? Não tenho dúvida disso. Só que qual é o nosso problema? Os nossos dias são corridos. Eu paro para fazer isso? Eu consigo parar e falar isso? Entendeu? Quero perdoar uma pessoa, igual a Brenda falou, é difícil, é mesmo. Eu penso na pessoa todo dia. Eu acordo de manhã, eu penso nela. A gente não tem tempo para fazer essas coisas e passa despercebido, né? Aí depois te bota a culpa num monte de coisa que eu tenho durante o dia, mas eu nunca falo assim, se eu tivesse um tempinho a mais, se eu conseguisse fazer isso, né, seria bem melhor de repente, tá? Então, assim, não deixe de aproveitar os momentos, porque, assim, tudo passa muito rápido, tá? Tudo passa muito rápido. A gente não pode deixar passar momento, não, gente, pelo amor de Deus. Eu falo, a vida é tão curtinha, é tão boa, né? É tão boa de viver. Então, assim, como é que eu deixo passar os momentos melhores da minha vida? Vai lá, traz pra cá. Não deixa passar, não, tá? Gente, qualquer coisa vocês me chamam aí, tá?
Bom, vamos lá então. Então, o estresse é importante até um certo ponto, né? Vocês mesmos já colocaram, senão vamos ver até que ponto que isso aí é legal depois. Bom, um outro detalhe, gente, é questão do ambiente. Eu falo o seguinte, o ambiente é uma das coisas mais importantes da vida da gente. Eu vou perguntar para vocês, vocês podem responder, tá? Não tô vendo vocês, não. Vocês já chegaram num lugar que você falou assim, nossa, que lugar esquisito, feio, um lugar pesado? Vocês já passaram por um momento como esse? Um monte de vezes. Vários, né? E às vezes tem lugar que eu chego, aí eu falo assim, nossa, tá tão ruim esse lugar, que estranho. Às vezes tem uma pessoa por perto ali, ó, tá, sabe, negativa, que puxa para baixo, sabe, que não fala uma coisa positiva, que nada é bom, tá tudo ruim, sabe? Então, assim, a gente precisa criar na vida da gente ambientes que sejam positivos. E para criar ambientes que sejam positivos, a primeira coisa que eu tenho que ter são hábitos positivos. O que são hábitos positivos? Que eu acabei de falar com vocês. Né? Então, eu crio isso na minha memória, gente. Se a gente chegar para uma criança, né, e você falar para a criança, por exemplo, assim, nossa, como você é burra, durante o momento que ela está estudando, ela vai gravar aquilo na cabecinha dela, e ela vai procurar mecanismo que todas as vezes que ela tentar estudar, aquilo vai vir à tona na cabecinha dela e vai falar para ela o quê? Eu sou burra. Entendeu? Então, é justamente fazer o contrário. O que é o contrário? Eu quero, eu posso e eu consigo. Eu não sou diferente de ninguém nesse mundo. Entendeu? Né? Eu sei que existem pessoas que têm mais recursos que eu. Eu sei que existem pessoas, de repente, que nasceram em condições melhores, vamos dizer assim, sociais do que a minha. Mas, né, o que é diferente? Não existe diferença. Né? Então, eu preciso cultivar isso. Tá? Cultivar esse ambiente inspirador, esse ambiente positivo. Porque esse ambiente positivo, gente, ele me ajuda a trazer criatividade. Ele me ajuda, por exemplo, estabilizar estados emocionais no qual eu estou vivendo em determinados momentos. Né? Uma coisa interessante, quando a gente está muito deprimido, que a gente está triste, né? Angustiado, geralmente a posição que a gente fica é muito parecida com a posição fetal. Aquela posição que eu ficava, né? E que às vezes eu me sentia seguro naquele lugar. Aquele lugar para mim era um lugar seguro. Quando eu vivo isso aqui, um momento onde alguma coisa está totalmente instável, está me atrapalhando, o que eu faço? Eu busco aquela posição, que é a posição que me traz o quê? Que me traz mais tranquilidade, né? Que me traz assim uma saciedade do momento que eu estou vivendo, tá? Então, busque esses espaços, seja lá quais forem, tá? Mas busque, porque isso aí vai ajudar também, né, nessa questão inspiradora aí para o caminho da felicidade, tá bom? Bom, cultura organizacional, né? Então, em contextos profissionais, busque ambiente que você seja valorizado. E isso aí, gente, né? Vou voltar de novo aqui para a carinha de vocês. Isso é um detalhe importante. Tem lugares que a gente fica mendigando, às vezes, determinado tipo de situação, sendo que eles não me querem naquele lugar. Então aí eu fico ali às vezes, sabe? Nossa, mas é o meu sonho, né? Nossa, eu estou perdendo o meu sonho, porque aquilo para mim importa muito. De repente é um emprego que eu gosto muito, de repente é uma pessoa que eu gosto muito. Isso acontece muito. Dependência de pessoas para ser feliz não é felicidade, é prisão. Porque a gente foi feito, gente, para ser feliz. Só que além eu, Fabiano, de ter sido criado para ser feliz, eu tenho um paradigma muito maior do que a minha felicidade, que é o outro ser feliz. Olha que coisa mais doida. Porque aí sim, quando eu penso o seguinte, ó, eu estou aqui, sei lá, seja um relacionamento, seja um casamento, seja um matrimônio, eu estou aqui para quê? A partir do momento que eu falo assim, gente, eu estou aqui, nossa, não, eu tenho que ser feliz, certo?
Não. Quem falou? Se você entra na vida da pessoa e você fala para a pessoa que você está na vida dela para ser feliz, isso é egoísmo. A gente não pode pensar dessa forma. Porque a partir do momento que eu faço a pessoa feliz, eu tenho a capacidade de fazer a pessoa sorrir, de mudar um dia triste na vida dela, isso, a minha felicidade vem daí. Tá entendendo? E a mesma coisa, se a pessoa que está à minha volta, ela pensa dessa forma, olha que troca recíproca que eu vou ter. E é aí que as coisas vão alinhando, é aí que a felicidade vai vir. Só que como é que é o mundo hoje? O mundo hoje é a geração da eliminação. Eu elimino as pessoas que me incomodam. É a geração BBB. É a geração que eu falo assim, não, você me incomoda, elimina. Não, tira daqui. Não quero nem olhar para a cara dessa pessoa mais. Sai daqui. Nossa, você acha muito chato. É a nossa geração. Entendeu? É a geração que eu quero ser feliz a qualquer custo. Eu quero ser feliz. Então, aí eu piso na... eu derrubo, por exemplo, meu concorrente está na empresa. Eu piso em alguém que eu quero ser feliz. Eu tento derrubar as pessoas. Isso traz felicidade? Para, gente. Desde quando o egoísmo traz felicidade? Pega uma criança pequenininha, egoísta. Não corrige ela, não. Egocêntrica, né? Pequenininha. Deixa ela crescer egoísta. E depois, quando ela chegar na idade adulta, a gente volta a conversar se realmente ela é uma pessoa feliz ou se ela é uma pessoa totalmente triste e dependente. Nós estamos cada dia mais dependentes afetivamente de outras pessoas. Às vezes para viver, às vezes para ser feliz, não precisa. Se você faz o outro feliz, você vai ser feliz sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu vou contar uma historinha para vocês, para elucidar o que eu estou te falando. Lá em Lavras, porque eu sou de Lavras, né? Minas Gerais, ali para frente de São João. A gente tinha um grupo, quando eu morava lá, que era um grupo que a gente deu o nome para ele de AMOR, que era a Associação dos Amigos de Moradores de Rua. E a gente fazia uma coisa muito bonita que surgiu no nosso coração, nem sei por que e quando, nem lembro mais, que foi da gente fazer sopão e fazer às vezes cachorro quente e levar para as pessoas que eram moradores de rua. E naquela época, a gente acha que tá matando. Olha o problemão. Eu tô falando de mim para vocês. Olha o problemão. A gente acha que a gente está matando a pau, que eu estou fazendo caridade, estou ajudando. Beleza. E realmente está. Porque se você leva o pão para a pessoa que está morrendo de fome, né? Por mais que ela seja um marginalizado, gente, se ela ficar aqui nesse mundo um dia e conseguir ficar com a barriguinha cheia, é um ponto que a gente ganha. Isso é verdade. Só que às vezes a gente esquece de muita coisa. Então, tinha um cara que a gente alimentava ele, aí ele tinha apelido de palhacinho, porque ele se vestia de palhaço. Né? Então, todas as vezes que a gente viu ele em Lavras, ele estava fantasiado de palhaço. E ele brincava muito comigo, porque ele me enchia o saco, ele falava assim, você é muito grande, Fabiano, mas você não consegue encher um balão. Sabe aqueles balão de festa fininho, que você tem que encher até em máquina, que você dá a nó nele, faz focinho de cachorro, aquele monte de coisa? Então, ele tinha um monte daquele. E quando ele chegava lá, ele falava assim, toma aqui pra você hoje, Fabiano, esse aqui é seu, eu quero ver você encher. Eu não enchia aquela porcaria, nem a pau. Né? E ele pegava aquilo, gente, com a boca mais boa do mundo, fazia assim, ó, e enchia e fazia lá um bonequinho e entregava pra gente ainda. E aquele cara, a gente olhava pra ele, né? Ele comia com a gente, sentava, a gente batia papo, às vezes levava violão, tocava violão, sabe? Eram momentos muito bons. E aí um dia, né, eu ficava por entender, por que palhaço? Né? Um cara sempre alegre, fazendo todo mundo sorrir. Porque ele realmente era muito engraçado, muito brincalhão, e ele fazia todo mundo sorrir, mas você via que ele, sabe, que ele estava angustiado, né? Por ele estar na rua já é uma situação muito, muito complicada. E aí passou um tempo, teve um dia que a gente chegou para alimentá-lo, e ele estava muito agitado, né? Eu não sei se ele tinha usado algum tipo de droga ilícita, né? Ou se era realmente somente álcool. E ele estava todo agitado. E aí a gente chegou lá, sentou, né, começando a conversar e tal. E ele estava mais fechado aquele dia, né? E aí ele pegou e começou a conversar e começou a chorar. E aí ele começou a chorar e começou a contar um pouco da vida dele pra gente. Aí, gente,
Olha a lição. Olha que coisa mais doida que acontece na vida da gente quando a gente se abre para escutar as pessoas. Ele falou pra gente assim, eu falei assim, cara, por que você tá chorando, né? Não chora, tal. Ele falou, não, porque eu tenho uma história muito triste para contar para vocês. Eu falei, o que foi que aconteceu, gente? Aí ele falou assim, todo dia vocês chegam aqui, eu sou feliz, não sou? Tô vestido de palhaço, faço vocês sorrirem, não faço? Sim, claro. Então, sabe por que eu faço isso na minha vida? Eu falei, não, por quê? Ele falou assim, porque eu morava em São Paulo, eu tinha uma vida muito boa lá, eu tinha uma rede de supermercado pequena, mas assim, né, era uma rede muito boa. E um dia, né, eu estava voltando para minha casa, depois do expediente de trabalho, e quando eu estava chegando na minha casa, né, eu vi uma fumaça, e aquela fumaça era na minha casa. E aquela fumaça na minha casa tinha pegado fogo na minha casa e tinha matado as minhas 2 filhas e a minha esposa dentro da minha casa. Olha que coisa, cara. Rapaz, sinceramente, gente, eu já sou meio chorão. O dia que ele contou isso pra gente, Marquinhos, o tanto que nós choramos com ele. Porque assim, cara, foi uma espadada que eu tomei, que eu não acreditava no negócio daquilo. E a gente tava lá pra quê? Pra consolar. A gente tava lá pra levar o alimento pra ele. E olha como é que a gente saiu de lá. E aí, a partir daquele dia, gente, sabe? Eu comecei, assim, mudei muita coisa da minha vida também. Por quê? Aquilo me marcou demais. Porque era um cara que fazia todo mundo sorrir, mas por dentro ele tava, sabe, angustiado. Porque aquilo era o único refúgio que ele tinha naquele momento que fazia com que ele, a felicidade dos outros, se transformasse na felicidade dele, mesmo que em pequenas doses. Olha que coisa fantástica, gente. Olha que lição de vida, olha que coisa... Gente, morador de rua, que era rico, que tinha muito dinheiro, entendeu? Mas que perdeu o que era mais precioso da vida dele. Pensa bem que situação, né? Então, assim, quando a gente faz as pessoas sorrirem, né, por mais que a gente esteja angustiado, por mais que a gente esteja triste, quando eu sou motivo da felicidade de alguém, isso é muito importante para a minha felicidade. Então, a gente precisa pensar nisso, sabe? A gente precisa repensar nossa vida, a gente precisa repensar certas coisas que acontecem durante o nosso dia. Porque realmente o que traz felicidade para a minha vida também, além de tudo que a gente já falou e tudo que a gente vai falar, é essa característica que eu tenho de fazer as pessoas felizes. Não é rir de tudo, porque rir de tudo é sinal de desespero, já dizia Paralamas, eu acho, não sei. Tem uma música aí que fala isso, né? Então sorrir de tudo também é sinal de desespero, não é isso. Tá? Não é você passar a vida inteira sorrindo, não é isso. A gente vai passar por momentos difíceis, vai ter? Claro, todo mundo tem. Qual o problema? Mas eu vou saber sair, eu vou saber sair, vou subir e vou dar risada depois, vou contar essa história, falar, nossa, que legal, aconteceu aquilo, hoje não acontece mais, hoje está diferente. Então, essa é a necessidade da gente entender que a felicidade das pessoas é justamente aquilo que eu preciso para construir a minha felicidade. Porque senão eu não consigo construir a minha não, gente. Tá? Se eu ficar só olhando para o meu umbigo, eu não consigo construir essa felicidade que todo mundo busca igual doido, busca em várias coisas, em vários lugares, em várias pessoas, em várias coisas, mas que não traz felicidade. Tá? Então, a gente precisa redescobrir isso aí, né? Reinventar, para a gente não cair, né? De acordo com vocês forem terminando, a gente... Esse pedacinho desse filme, gente, ele tem uma mensagem tão poderosa em termos de felicidade, que é uma coisa fora do comum, sobrenatural. Né? E assim, é justamente daquilo que a gente está conversando aqui. O filho dele, né, acreditou tanto nele,
que era uma das únicas pessoas na vida dele que acreditava 100% no pai, né? E ele entra numa corretora e ele é tão bom, tão bom, tão bom, né? E a capacidade que ele tinha de ligar para os clientes, de fazer aquela gestão, que no final ele consegue, né, o emprego da vida dele, que era ficar lá. Então, eles reconhecem o trabalho dele de uma forma fantástica, né? E quando ele sai de lá, né, o dono da corretora, ele fala para ele assim, foi fácil como você pensou, né? Aí ele fala assim, não, não foi fácil, não foi difícil. Mas aí, qual é a moral, né, dessa história? Eu vou esperar vocês acabarem, hein? 2 minutinhos, aí a gente conversa, tá? Eu acho que vale a pena a gente bater um papo sobre esse pedacinho. E aí, pessoal? Conseguiram ver aí? Quem conseguiu, manda um tininho aí, vai. Chegando no final. Oi, filha. Como é, filha? Aguenta um pouquinho, pode ser? Papai daqui a pouco vai lá, só um minutinho. Terminou? Então vamos lá, gente. Quem terminou aí, né? Quem não terminou vai terminando. O que vocês acham dessa cena aí? Porque não sei se todos vocês já assistiram o filme, né? Mas mesmo que você não tenha assistido o filme, o que você acha dessa cena? O que ela traz pra você? E a felicidade será completa quando a gente compartilhar com quem a gente ama. Esse é o final, né? O abraço que ele dá no filho, coisa exorbitante, né? Vamos lá, essa é uma muito boa. O que mais? Ali naquela cena final, né? Quando colocaram na história. Ela esquece disso quando assistia. Uhum. Essa missão é que, assim, uma das coisas do filme é que a persistência, a fé, a perseverança, na cabeça de explicar só a conquista, a felicidade, é muito mais saborosa quando a gente faz com todo esse protagonista. E às vezes, quando a gente tudo logo ali, várias cenas, principalmente quando a gente tá no trabalho, na televisão, e os colegas ao redor, todo mundo está tranquilo, uma zona de conforto, tem que fazer a lei, só eles são por favor, mas porque foi difícil, às vezes as pessoas ao redor não vão as pessoas não entendem todos os desafios que você enfrentou. Eu até sinto um pouco disso quando eu formei na faculdade, porque para mim está tudo puxado, assim, quase confiado.
Uhum. Mais alguém, gente? Assim, extraiu alguma cena, algum detalhe, alguma coisa do vídeo? Show! Mais alguém, gente? Olha só que interessante, né? O que vocês falaram. Se você parar para perceber, depois que ele sai da sala do chefe, ele muda a perspectiva dele completamente, inclusive da postura do corpo dele. Eu não sei se vocês observaram isso. Se não observou, faz um deverzinho de casa depois e observa quando ele está na sala, que ele fala para ele assim, ó, vestiu a camisa hoje porque é meu último dia, né? E depois que o chefe dele fala que ele vai ficar, que é para vestir a camisa no outro dia, olha a postura do corpo dele. Por isso que eu acho fantástico, né? Olha como é que ele consegue, vamos dizer assim, se transformar realmente num ator, num personagem, né? Então é muito interessante a gente ver isso claramente. Quando ele sai caminhando, gente, o caminhar dele é totalmente diferente. Ele é um caminhar quase picando assim nas nuvens, né? Como se fosse Charlie Chaplin quando fazia aqueles musicais na chuva, né? Porque mostrando o seguinte, como a felicidade consegue transformar a vida das pessoas. E sinceramente, gente, você acha que se ele não tivesse conquistado com o suor dele, com a dificuldade dele, quando o chefe dele fala, foi fácil, né? Ele enche o olho de água e quase chora. Ele fala, não foi fácil, não foi. Porque ele sabe o gosto do que ele passou. Ou seja, mais uma vez, a felicidade não é o estado. Né? A felicidade não é um estado. A felicidade é uma filosofia. É a vida da gente. Que eu preciso transformar cada pedacinho da minha vida, cada conquista, cada derrota, cada momento, cada sofrimento em quê? Em felicidade. Porque, gente, de tudo eu consigo tirar alguma coisa que é bom. De tudo eu consigo tirar alguma coisa que é bom. Então, e outra, a felicidade se transforma em algo palpável na vida dele. Quando ele sai no meio daquela multidão e ele começa a fazer isso aqui, ó, e bater palma no meio daquela multidão, é o filme, evidentemente, mas vocês não observaram que ninguém prestou atenção nele. Todo mundo passa por ele como se ele fosse ninguém. Então, assim, da mesma forma, né, que as pessoas passam e não percebem a felicidade nele, muitas das vezes a gente passa despercebido perto das pessoas que mais precisam da gente. Quantas vezes isso não acontece, gente? Às vezes dentro da nossa própria casa. E às vezes um olhar, sabe, um carinho, um abraço, sabe? São coisas que modificam a vida das pessoas. Né? E para encerrar, ele sai correndo dali, correndo, porque ele estava sentindo tão bem, aquilo era legal, mas ele queria o quê? Faltava o quê? Faltava alguém, né? Quem é alguém? Aquela pessoa que ele queria compartilhar a felicidade, que é uma das pessoas mais importantes da vida dele, que era o filho dele, que compartilhou todo o sofrimento dele do começo até o fim, até ele chegar naquele momento, né, que ele se sentiu ali extremamente feliz por aquilo que ele tinha conquistado. E aí, vai uma pesquisa para vocês. Existe uma pesquisa, né, de um pessoal aí, para as universidades, que eles falam o seguinte, qual que é o maior salário que me traz felicidade? Vocês sabem me dizer, mais ou menos? Se eu te perguntasse agora, qual o salário que você gostaria de ter nesse momento para te trazer uma felicidade, por exemplo, permanente durante a sua vida? Você saberia me responder? Ou, pelo menos, tentar
Alguém saberia, gente? Professor, geralmente eu sou considerado um pouco nordista, mas eu acho que 10 mil anos faz pensando que eu sou sozinha, eu não tenho ninguém para alimentar, só eu mesma. Então, isso é uma coisa interessante. Oi, pode falar, desculpa, gente. Pode falar. Sim, gente, então, a pesquisa ela fala o seguinte, né? Existe, por exemplo, aí tem gente que fala que dinheiro não traz felicidade, né? Então dá o seu para mim, então, né? Aquela coisa. Não é isso, né? A questão é, existe uma certa região, né, de uma vida, por exemplo, financeira, que ela traz tristeza. Qual é? É aquela beira da pobreza, é aquela dificuldade que a gente tem, né, que muitos têm, né? Eu não sei se vocês viram essa semana, saiu aí dizendo o seguinte, para você comprar os itens básicos de uma cesta básica, você precisa trabalhar no mínimo 13 dias. Peraí, 13 dias do mês. Só um minutinho, gente. Enfim. Não quebrou o ventilador. Não tem problema não, depois eu olho lá, agora eu tô ocupado. Então, assim, essa região onde as pessoas se encontram é muito difícil. Como é que você vai falar que a pessoa é feliz, gente? Tem condição? Não tem condição. Só que existe o outro lado da moeda, que é justamente aquela região de saturação, onde aquilo que você tem, a partir do momento que você começa a ganhar muito, 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 a partir daquele ponto, não te traz mais felicidade. Então eu posso ganhar o infinito, por exemplo, que não vai me trazer felicidade. Então, o que acontece, e muitas vezes, né, é a gente colocar, né, existe, gente, a questão da relativização das coisas na nossa vida, tá? Então, tudo depende da forma que eu relativizo, por exemplo, o dinheiro, né? Ele é muito importante para mim, ele me faz feliz, sim, claro, né? Eu consigo fazer uma viagem, eu consigo passear, eu consigo comprar o que eu quero, sim, claro, né? Mas não é o princípio fundamental e absoluto do meu processo de aprendizado para a felicidade, né? Ele pode ser um meio, sim, claro, ele é um meio, mas ele não pode ser o fim, tá? Então muitas pessoas se frustram por quê? Né? Em 1929, não foi? A queda da bolsa lá, que um dos grandes donos de aço na época lá, inclusive me parece que forneceu aço para o Titanic na época, né? Suicidou, né? Por quê? Porque aquilo ali para ele é o mais importante, é a única coisa que ele tinha, né? A forma que ele dá um caráter tão absoluto para aquilo, né? Que aquilo ali acabou sendo, vamos dizer, o estopim para a queda dele. Ele falou, ó, se isso aí acabou tudo na minha vida. E não é bem assim, né, gente? Então, a gente realmente precisa ter um limite, né?
sempre entre o máximo e o mínimo, como dizia Diderot, um grande matemático, né? Tudo se encontra entre o máximo e o mínimo, mas a partir daquele ponto já não me traz mais felicidade. E aí a gente vai lá no Warren Buffett, né? Que é um dos caras mais ricos do mundo, os trilionários do mundo aí, né? Eu gosto de segui-lo muito porque eu acho ele fantástico, as ideias dele, o que ele faz. É o seguinte, gente, ele pegou toda a fortuna dele, meu amigo, né? Tá só eu e a esposa dele, e grande parte ele doou. Aí você fala, não, ele deixou para ele viver, lógico, né? Um pouco para viver. Mas ele fala que o que traz felicidade para ele, né? E regozijo, é justamente isso. Foi na doação que ele fez em ajudar as pessoas, né, que mais precisam. Então é como se fosse assim, né? Eu preciso disso aqui, olha, isso aqui me faz bem. Até aqui, esse ponto, eu consigo viver bem, eu consigo legal. Vou começar a ganhar muito mais do que isso. A felicidade é maior em dividir do que armazenar, tá? Energia parada, né? O pessoal aí dos cursos de gestão do Black Belt, eu canso de falar, né? Estoque é energia parada. Energia parada para mim não serve, não é legal, né? Então eu preciso pensar nisso. E mais uma vez, há mais felicidade em dar do que em receber. E aí eu preciso muito aprender a fazer isso. Gente, não é para sair por aí dando dinheiro para os outros, é óbvio que não é isso que eu estou falando. Ah, isso vai me trazer felicidade? Não, vai trazer falência. Não é isso que eu estou falando, né? Mas é a gente aprender nas pequenas coisas, ter essa capacidade de olhar para o outro, sabe? Como o mundo anda muito frio, gente, tenebroso, a gente tem visto aí, cada dia pior, né? As brigas entre eles, por causa de poder. E assim, as pessoas se esquecem. Então, assim, eu nem gosto de assistir, por exemplo, quando passa, por exemplo, as guerras lá fora, na Ucrânia, etc., né? Dá muita tristeza ver aquelas crianças. É como se fossem meus filhos, dói dentro da gente, né? E as pessoas, elas perderam essa sensibilidade, essa capacidade de enxergar isso. Então, não é só o recurso material, financeiro, é se dar realmente, se doar um pouquinho para as pessoas que precisam, né? E isso é muito importante, né? E isso traz perfeitamente nesse filme maravilhoso aí que vocês viram esse pedacinho, né? O filho dele se doa 200% para o pai e o pai se doa 400% para o filho, né? E ambos acreditam, eles não deixam a peteca cair. É difícil sim, mas eles vão lá, eles buscam, eles acreditam, eles vão até o fim, eles passam por aquilo, sofrem junto, mas chega no final e consegue conquistar, né, o que o pai conquistou, né, que foi para ele e para o filho. Então, assim, a gente não pode deixar, né, a peteca cair, né, pensando nessas circunstâncias, tá? Então, aproveite, sonhe, né, busque com os pés no chão, mas não deixa de sonhar. Sonhar grande e pequeno, mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Vai gastar energia? Vai, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? E eu tenho buscado isso na minha vida também. Né? A gente sonhar alto mesmo, sem dó. Né? Vamos lá. Né? Desde que eu tenha consciência que aquele sonho é um sonho difícil de atingir. Né? Se atingir, ótimo. Mas se não atingir, né, aquilo não vai gerar uma angústia, não vai me puxar para trás. Vai sempre me levar para frente. Tá bom? E aquele abraço que ele dá no filho dele é uma coisa fantástica, né? Eu falo assim que é um outro... Aliás, vou deixar para falar no final, né? Mas é a tarefa da semana. Daqui a pouco nós vamos chegar nela, tá? Mas vamos caminhar só mais um pouquinho aqui e daqui a pouco a gente chega na tarefa aí da semana, certo? Bom, então, gente, eu falei para vocês da gente pensar em algumas dinâmicas, né? Para a gente tentar fazer um negócio um pouquinho mais dinâmico, tá? Apesar de estar à distância. Então, a gente tem uma dinâmica para fazer agora. A gente tem 20 minutos ainda. Qual é a dinâmica? A dinâmica chama Quem Sou Eu? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aí uma folhinha, tá? Pega uma folhinha. Tem que ser em branco, tá? Aí vocês vão escrever nessa folhinha
é tudo aquilo que quem sou eu hoje, aquilo que remete à minha pessoa hoje. Não é daqui 10 anos, não é anteriormente, é hoje, tá? Quem sou eu hoje? Por que disso aí? Se a gente conseguisse anotar as passagens da nossa vida, o jeito que eu me encontro a cada dia da minha vida, isso aí seria uma forma. Alguém falou essa semana passada, eu não lembro mais quem foi, né? Mas seria uma forma da gente. Foi você, né? Uma forma da gente começar a se policiar e da gente entender o seguinte. Gente, tudo tem que ser escrito. É porque não tem como mostrar para vocês aqui. Eu tenho um quadrinho aqui, ó, do meu lado aqui. Na verdade é um Kanban. Eu coloco lá as tarefas que eu tenho que fazer na semana, as tarefas que eu tenho que fazer em 15 dias, as tarefas que eu tenho que fazer até 30 dias e acima de 30 dias. Tudo dividido bonitinho com cor de papelzinho diferente. Para facilitar a minha vida. Então, se eu consigo mapear quem eu sou hoje, começando o curso aí, dia 9 de abril, certo? Eu queria que a gente fizesse essa análise hoje e lá depois, quando a gente estiver terminando o curso, eu não sei quando que são as últimas aulas, né? Mas lá no finalzinho, para a gente fazer uma análise. E aí vocês vão escrever isso aí, vocês vão guardar e não vai abrir mais não. Deixa guardadinho lá, sem curiosidade. Curiosidade matou o pai, pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Esconde lá, fica quietinho. E aí, quando a gente chegar no final do curso, a gente vai fazer essa dinâmica novamente. Quem sou eu hoje? Lá no final do curso. E aí vocês vão fazer, e aí depois a gente vai fazer uma plenária mostrando o seguinte, como que eu estava dia 9 de abril, como que eu estou hoje? O que mudou na minha vida? O que foi interessante para a minha vida? E aí, gente, a gente começa a criar modelos, né, que representem, que realmente consigam fidedignamente representar quem sou eu. E isso é uma forma da gente se autoconhecer. É uma forma de eu me auto-interpretar, né? O que eu estou sentindo, tudo aquilo. Tá? Então, é um exercício, É legal fazer? É. Tá? Eu tenho os meus exercícios, né? Que eu faço, por exemplo, dentre os que eu faço, esse é um deles. Não custa nada sentar um pouquinho ali, eu sempre faço isso, escrevo, sabe? E assim, e pra vocês terem uma noção, olha como é que as coisas são muito loucas, né? A gente vai escrevendo essas coisas, e isso aí às vezes acaba virando até um, sei lá, um best-seller depois aí, né, da vida da gente, porque são coisas muito pessoais, né, da pessoa. Então, faça essa dinâmica aí, tá? Não precisa, pode começar agora, mas tenta fazer hoje ou amanhã no máximo, porque senão você vai esquecer. Aí, por exemplo, quem sou eu hoje? Aí você demora uma semana para fazer. Então, não sou quem sou eu hoje, quem sou eu durante uma semana, certo? E aí, assim, a gente tenta resolver isso aí. E aí, no final, a gente faz um outro para vocês terem uma noção, né? Como é que tá aí, o que mudou, se mudou alguma coisa, se não mudou, né? Para a gente tentar entender um pouquinho quem somos nós, tá certo? Isso é muito importante. Tranquilo, gente? Oi? Pode, fica à vontade, Fabrício.
Isso aí, Fabrício. É isso, gente, né? Eu hoje, né? Hoje, de verdade, eu não trocaria. Eu trabalho muito, tá, gente? Muito mesmo, né? Muito. O pessoal que me conhece sabe que eu faço coisa demais da conta. Mas eu trabalho assim, eu gosto demais de trabalhar, sabe? Me faz muito bem. A gente ser útil para as pessoas é muito interessante, muito proveitoso, né? É o que eu puder passar, é o que eu puder deixar, né, de caminho, eu acho que é bem interessante, isso faz bem. Mas assim, eu gosto das minhas filhas aqui, tá aqui comigo, né? Minha esposa tá na aula, tá fazendo engenharia civil, então assim, elas vêm direto aqui. E às vezes assim, vem, eu tô trabalhando, eu levo tudo que eu tô fazendo, sabe? Às vezes senta no meu colo, papai, conta uma historinha, eu pego um livrinho, vou contar a história. Eu não troco, cara, eu não troco. Isso, né, eu escolhi pra minha vida ser dessa forma, sabe? Porque é o que eu tô falando com vocês. Olha, gente, a roda não para, né? O tempo não para, né? A gente não consegue voltar o tempo perdido, né? Então, assim, eu tento fazer dessa forma, né? Igual o Fabrício está colocando aí, que são as coisas que hoje realmente têm uma grande importância na minha vida. É isso aí, pronto, entendeu? E o dinheiro, ele faz uma diferença aonde? Não é na minha conta. O dinheiro faz diferença quando eu pego ele, compro uma passagem aérea e a gente vai passear, por exemplo, né, com a minha família, por exemplo, e ver todo mundo feliz lá, contente, alegre. Né? Então, é a forma que eu dou realmente absoluta ou relativa àquilo que importa mais ou importa menos na minha vida. Então, é isso que a gente precisa dosar. Tá? E isso é muito importante. Não existe pior situação do que uma situação de remorso, né? Eu não sei se vocês já viram, mas a situação de remorso é terrível e a gente sabe que às vezes você não tem condição de pedir perdão para a pessoa, às vezes você já passou, né? Não dá mais, acabou, né? Às vezes você não tem condição de pedir, falar alguma coisa, e às vezes escutar uma palavra, né? Então, o remorso é uma coisa muito complicada. Então, assim, se você puder, né, ter esse equilíbrio na sua vida, de forma que você consiga dar valores relativos àquilo que é relativo e absoluto àquilo que é absoluto na sua vida, cara, não tem segredo, sabe? É uma coisa assim que depois que eu comecei a fazer o meu curso de terapia de reprocessamento generativo, né, não terminei ainda, tô nos finais, né, para terminar, mas foi uma coisa que eu aprendi muito, né, e é uma coisa que a gente sabe que é dessa forma, só que a gente não, só depois que eu fiz o curso, deu aquela balançada, né, eu falei, não, é verdade, olha que legal, a capacidade que nós temos de autocura, né, então a gente tem uma capacidade de auto se curar muito grande, principalmente quando eu tenho o autoconhecimento, a maturidade, tá, do meu psique, capaz de voltar naquele momento de algo que me machucou, tocar na ferida e falar assim, passou, eu estou bem, eu estou vivo e eu estou aqui. Então, vamos levar a bola para frente e fazer o que é necessário fazer. Porque o que as pessoas não fazem, por que a gente se machuca tanto? Por que a gente se machuca? Primeiro que a gente não perdoa, né? Foi que a gente começou lá no comecinho a falar sobre isso. E segundo, gente, que a gente tem medo de voltar atrás e colocar o dedo na ferida. Né? A gente tem esse medo. Né? Só que quando você vai no hospital, você está lá com o dedo machucado, lá, por exemplo, todo inflamado,
que o médico faz? Ele chega, tadinho do dedinho, né? Oh, que graça. Não, faz isso não. Ele vai lá, pega o seu dedo, segura e mete o bisturi, às vezes, arranca aquele negócio ali, né? Aquela coisa podre, tira, lava, limpa, fecha e melhora, e cicatriza, né? É óbvio, se a gente fizer uma analogia com o corpo da gente, quando a gente machuca muito profundo assim, fica uma marca, não fica? Concorda? Não fica uma marca? Sim ou não? Fica. Você tem alguma marca aí? Eu tenho um monte, nossa. Eu era aqueles meninos que viviam mais ou menos na roça, soltando pipo o dia inteiro no meio dos matos, machucava tudo, cobra picava. Era uma maravilha quem tem, né? Tem um monte de marca, um monte de marca. Se eu te perguntar hoje, essas marcas doem ou não? Mas eu falo assim, as marcas da pele mesmo, dói? Tá vendo? Sabe por que não dói? Porque um dia você foi lá, você curou, você limpou, você tirou aquela podridão, ficou a marca. Você lembra, fala, ó, o machucado quando eu era pequeno aqui, ó, tá aqui, certo? Passa a mão, ela não dói mais. Se você tivesse deixado aquilo da forma que estava, talvez você estaria sentindo dor até hoje. Então, qual que é a necessidade nossa, né? É voltar e realmente, sabe, gente, acertar as coisas que não foram muito bem acertadas na vida da gente e assim, viver a vida. Né? Deixar dessas pequenas mazelas, essas coisas que, sabe, que me aniquilam. Né? Porque se eu fizer isso aí, é certeza absoluta. Assim como um corpo de água, por exemplo, um rio, ele tem capacidade de autodepuração. Você joga um monte de tranqueira lá, um monte de esgoto, ele consegue se autodepurar e tentar voltar ao normal de novo, só que até um certo ponto, porque chega um certo ponto que é tanto tranqueira que ele não consegue mais, aí o rio morre. Você acha que a gente não é a mesma coisa? Vai guardando tranqueira pra você ver. Vai guardando, guarda. Chega um ponto, aí vem depressão, aí vem todas aquelas situações, por quê? De coisas que eu guardei. Entendeu? Agora, é fácil fazer isso? É fácil? Não. É impossível? Claro que não. Claro que não. O que me faz, então, conseguir chegar nesse ponto? Gente, ser feliz. Entendeu? Ser feliz. Essa é a resposta de tudo na vida da gente. Porque se eu consigo fazer isso, parece masoquismo falar, por exemplo, que mas ser feliz durante a vida inteira, você passa lá por um momento de luto, lá, por exemplo, você continua feliz. Não continuo não. Dói, né? Você sente aquela tristeza, a saudade da pessoa que foi, é verdade, dói mesmo. Mas olha só, tudo bem, a pessoa foi, mas eu tô aqui ainda, não tô? Eu tô aqui, ué. Tem um monte de gente que precisa de mim, não precisa? É doloroso? Amanhã sou eu, entendeu? E aí a vida segue dessa forma. Então, eu tenho tanta tristeza, gente, quando eu vejo, por exemplo, às vezes pessoas mais velhas, sabe? Assim, que passou a vida inteira, desgastou tanto, mas ali chegou ali na velhice, né? E não conseguiu atingir essa felicidade, sabe? Às vezes por bobeira, às vezes por dar valores absolutos naquilo que era relativo, sabe? Passou despercebido. Né? E aí você olha pra pessoa e fala, nossa, sabe? Dá uma angústia por dentro de verificar que a pessoa se encontra daquele jeito. Né? E outra, passa no piscar de olhos, né? Então, bora lá, cara. Bora lá, essa vida é muito boa, sabe? Cara, vocês, botam na cabecinha de vocês agora, vocês são fantásticos, maravilhosos, específicos e únicos, não existe ninguém igual a vocês, ninguém igual a mim. Ninguém, cara.
Sai por aí, faz um teste aí, procura alguém. Não vai achar. Né? Olha que especificidade, sabe? Por que a gente está aqui nesse momento, né? Olha só. Poderia ser um outro Fabiano, poderia ser uma outra Ellen, um outro Fabrício, poderia ser um. Não, sou eu, cara, sou eu aqui, né? E se você pegar o raio do meu DNA aqui, pegar as bases nitrogenadas, cortar aqui, olhar sequenciamento meu, é único, cara. Ninguém tem. Ô, Cabel Caro, que isso, cara? Entendeu? O que pode me deixar triste? Ah, deixou assim, eu fiquei meio tristinho. Ah, levanta a cabeça e vai embora e segue a vida, né? Porque não dá pra gente ficar parado, certo? Porque vão vir pessoas depois que vão procurar os rastros que vocês deixaram, tá? E aí eu posso deixar dois rastros. Ou aquele que eles falam que a terra é plana, né? Então eu deixo um rastro caindo no buraco, ou eu deixo um rastro, né? Onde foi forjado, sabe? Na dor, na angústia, igual a cena do filme, né? Na tristeza, mas eu passei, estou aqui, cheguei até o fim, né? E vou continuar lutando. Esse é o fundamento da nossa vida, sabe? Então, assim, cara, não tenha dúvida, não. Depois, um pouco mais pra frente, que a gente falar de entropia das coisas, né? Vocês vão ver cientificamente o que nós somos, né? E por que a gente tem... Ah, tem um livro que eu vou indicar para vocês. O livro chama... vou compartilhar no grupo, eu tenho em PDF. Eu acho que é a capacidade de apertar o botão do foda-se. Não sei se você já viu esse livro. É um negócio assim, tá? Mas é interessantíssimo, por quê? É a realidade, cara. Entendeu? Então, se deixe marcar e contagiar pelas coisas boas. O que for ruim, né? A gente, ó... Lixo é no lixo, né? Não é com a gente, não. Tá bom? Então, vocês têm uma tarefinha para casa. Qual é a tarefinha para casa? Primeiro, quem eu sou, tá? E vocês vão fazer isso aí muito bem feito. Pensa para fazer, sabe? Vai dentro de você, cara. Vai lá, o seu é o seu. Eu não posso, né, tá dentro de você, mas você sabe o que você, quem é você, né? Não precisa, a gente não precisa compartilhar isso depois não, gente. É para vocês. É para você entender que no espaço de tempo tão curto, como que a gente pode mudar certos, né, paradigmas na vida da gente, tá? E o outro que eu queria pedir para vocês, deixa eu ver o que era mesmo, meu Deus, agora, hein? Me esqueci. Tá vendo? Tô falando pra você. Feliz eu sou, mas a cabeça tá ruim no tanto. Eu esqueci, gente, qual que era o outro, tá vendo? Devia ter falado aquela hora. Eu falei, não, depois eu vou falar. E passou. Passou. É tudo bem. Então, assim, escreva bem, pense, né? Reflita realmente, né? Quem nós somos aí, quem você é, né? Na primeira pessoa mesmo, tá? Escreva e a gente guarda aí lá pro final. Aí no final a gente faz um fechamento da disciplina, a gente vai conversar sobre isso aí, mas sobre mais um monte de questões aí, e mais para frente a gente vai falar sobre elas. Tudo tranquilo? Questionamentos, dúvidas, reclamações, 0800. Eu acho que eu lembro, acho que eu assisti bastante tempo atrás. Eu ia te perguntar se era antigo, porque parece que eu lembro, né? Eu sou das antigas, então acho que eu lembro.
É, Ele ficou bem famoso nesse essa questão. Só que até mesmo quando a gente falou na história da profecia, isso é muita coisa que era assim, depois os conceitos vão mudando, coisas que eram tidas como verdades, se transformando, então, assim, o pessoal tá muito radical hoje em dia com esse negócio de ciência, que é ciência, ciência, eu entendo, é a pergunta, né? Você tem que passa por tudo não é trabalhar como né? até porque a gente acabou de verificar que, né, tem que tomar muito cuidado com o que é absoluto. Né? E eu sempre falo, toda generalização é burra, né? Essa aí é certeza. Essa não tem dúvida. Essa eu tenho coragem de falar mesmo. Toda generalização é burra. Você vai lá, sei lá, todos os pitbulls são bravos. Não, não é, né? Tem pitbull absurdo danado. Então, assim, a gente não pode generalizar. E outro detalhe, eu vou deixar para vocês pesquisarem depois. Existe um documentário também chamado sobre a teoria do flagelo bacteriano. Teoria do flagelo bacteriano. Depois vocês procuram, né? Tem acho que ele no YouTube, se eu não me engano também. Mas para vocês verem, é muito interessante também a visão científica, né, dos grandes pesquisadores, né, a respeito dessa questão existencial, né, que a Ellen colocou, né? E assim, faz aquela questão da penso, logo existo, né? Então, assim, faz uma necessidade muito grande, né? E isso aí ajuda também a gente conhecer um pouco quem a gente é. Tudo faz parte aí desse crescimento, né? E, gente, sinceramente, eu espero, né? A disciplina não tem prova, não. Certo? Faz assim, faz. Aê, obrigado. Só tenho você na sala, Ellen? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo, né? Vocês estão tão calados assim. Quando eu falo que não tem prova, era o momento que você dá um grito agora. Você não viu lá o Cris lá? Né? Não tem prova na disciplina. Mas assim, de verdade, eu prezo muito assim, não tem prova, mas a maior prova que você pode dar para você mesmo é que você realmente colocou essas coisas em prática e você melhorou a capacidade de você ser feliz. E um dia você vai vir aqui, você vai lá, você vai levar isso para frente, você vai divulgar. Lembra do comecinho da aula hoje? O que eu falei no comecinho da aula hoje? Sobre a gratidão? É a roda, né? Então, recebi, dei, né? Dei, recebi. E a gente vai criando o quê? Gente, o mundo precisa de coisas assim, certo? Eu acho assim, não sei, eu acho que o mundo precisa de pessoas que, sabe, tem essa capacidade de olhar para essas mazelas do mundo, que tá terrível, vocês sabem disso melhor que eu. Cara, e tem esperança. Dói o peito de falar que eu tenho esperança, mas eu tenho. Eu preciso cultivar isso, mesmo que seja pequenininha lá no fundo, né? Eu sei que é por isso que eu acredito tanto na educação, né? Eu acho que a educação transforma, a educação ela faz nova todas as coisas de verdade, e a educação ela é a única semente que você planta, que quando ela dá frutos, as sementes que ela produz, elas vão dar 100 mil, 1 milhão a mais, né, do que iniciou ali no processo da primeira plantinha gerada, né? Então, vamos levar para frente. Essa é a prova de vocês. E essa é uma prova de vida, hein? Olha só que coisa mais doida. Então, no final, né, a gente vai conversar sobre isso aí e ver se realmente a gente conseguiu atingir esse objetivo, que é o objetivo principal da disciplina. Tá bom? Se atingiu para mim, vou ficar muito grato e feliz. Né? Vou ficar muito feliz com vocês, tá? Crianças, é isso, eu acho, né, por hoje. Cara, eu não sei vocês,
Tá? Não sejam falsos, por favor, que falsidade é uma coisa que não traz felicidade. Mas, cara, eu tô terminando a disciplina aqui, já são 9h07. Eu sinto falta dela semana que vem, cara. Olha pra você que coisa. Eu sinto falta, de verdade. Né? Porque é um momento muito bom, cara. Esse momento de troca, sabe? É legal demais. Olha quanta coisa que o Fabrício deixou pra gente hoje, né? De experiência própria da vida dele, assim, quanta coisa legal, né? Vai alimentando aí, né? A disciplina cada vez mais. Semana que vem na quarta tem. Não, semana que vem tem que ter. Quarta-feira é dia de aula, não pode perder de jeito nenhum, gente. Teremos aula, certo? Então, ó, dever pra semana que vem, pensa nisso aí, procura depois lá, teoria do flagelo bacteriano, acesse lá e depois vocês me falam, certo? O que vocês acharam? Tá bom, pessoal? Então, um abraço para todo mundo aí, bom descanso e até semana que vem, se Deus quiser, então. Valeu, gente.